Vamos começar mergulhando direto num assunto simplesmente fascinante. Hoje a gente vai entender exatamente como a humanidade aprendeu a mapear o espaço. Pensem só, toda vez que a gente olha para a tela do celular, segue as rotas de um GPS ou joga um game em 3D, a gente está consumindo o resultado de séculos de pura evolução matemática. Então, nesse nosso material de hoje, a gente vai desvendar essa estrutura analógica, que, acreditem ou não, sustenta todo o nosso mundo digital moderno. E para guiar a gente, nosso mapa da mina hoje tem 4 paradas. Primeiro, a história do plano, depois, os elementos das coordenadas, em seguida vão passar por jogos e dinâmicas e para fechar com chave de ouro, a era digital. Bora lá! Parte 1. A história do plano e as origens da localização de pontos. A história conta um caso muito curioso sobre o filósofo e matemático francês René Descartes, lá no século XVII. Dizem que ele estava deitado, relaxando, e ficou observando uma mosca voar e de repente pousar no teto. Aí ele pensou, como é que eu poderia descrever a posição exata dessa mosca sem simplesmente apontar o dedo? E foi bem dessa curiosidade super cotidiana que surgiu uma ideia revolucionária: usar as paredes ali do lado como referência geométrica. O resultado prático dessa simples observação do teto? O nosso famoso plano cartesiano. A grande sacada aqui, a verdadeira genialidade da coisa, não foi só criar um mapa qualquer, foi unir, de vez, dois mundos que até então não se misturavam de jeito nenhum. A álgebra, que é a terra dos números e das equações, e a geometria, o mundo das formas. A partir do Descartes, as equações podiam finalmente ser desenhadas. Visualizar o espaço ganhou uma precisão matemática sem precedentes. Mas olha só que reviravolta histórica incrível. Embora o Descartes tenha tido essa intuição visual brilhante, ele não criou os nomes que a gente usa hoje na escola. Quem batizou os termos coordenadas, abscissa e ordenada foi outro gênio absoluto da matemática, o Leibniz, lá em 1692. Ou seja, a gente tem um sistema super poderoso chamado cartesiano, mas que fala o vocabulário do Leibniz. Uma verdadeira colaboração de gigantes ao longo das décadas. Avançando para a parte 2, elementos das coordenadas. É hora de desvendar a mecânica matemática por trás disso tudo. E a mecânica é brilhante exatamente por ser simples. Imaginem duas linhas retas cruzadas formando um ângulo perfeito de 90 graus. A linha horizontal é o nosso eixo X, o das abscissas. A linha vertical é o eixo Y, das ordenadas. Colocando números positivos para cima e para a direita e negativos para baixo e para a esquerda, a gente divide perfeitamente o espaço infinito em 4 quadrantes. É nesse palco exato que a mágica algébrica e geométrica acontece. O coração de toda essa engrenagem é o par ordenado. Fica muito mais fácil pensar no x e no y como simples instruções de rota a partir da origem, que é aquele ponto central, o 0 a 0. O primeiro número sempre dita os passos na horizontal, o segundo, os passos na vertical. Com apenas essas duas regrinhas básicas, qualquer posição imaginável no universo fica perfeitamente travada, sem nenhuma margem para erro. Chegando na parte 3, jogos e dinâmicas. Vamos ver como tornar essa matemática abstrata em algo bem tangível. A gente sabe que para transformar uma ideia teórica em algo palpável, usar elementos lúdicos e gamificação funciona demais. Pensem naquelas dinâmicas clássicas, numa caça ao tesouro, onde as pistas são, na verdade, coordenadas escondidas, ou a eterna batalha naval, que exige o uso constante de pares ordenados para conseguir afundar os navios do adversário. Quando a gente transforma a matemática num desafio tátil, aquela barreira enorme do abstrato simplesmente derrete. Um exemplo fantástico disso na prática é o jogo Vivo ou Morto, adaptado para essa grade de coordenadas. Depois de preparar um ambiente e explicar as regras, o plano é desenhado no chão. A aplicação acontece mesmo quando os participantes precisam pular fisicamente de um quadrante para o outro, usando os números que são sorteados. Esse negócio de mover o próprio corpo para a esquerda ou para trás consolida os eixos direto na memória muscular. É pura teoria se transformando em movimento real. E para fechar, parte 4. A era digital. A tecnologia entrando com a solução definitiva. A gente percebe uma transição muito fascinante aqui. De um lado, os jogos analógicos trazem aquela colaboração física que é totalmente insubstituível. Mas, do outro lado, as ferramentas modernas em plataformas digitais trazem um elemento revolucionário: a manipulação dinâmica. Se um ponto for colocado no lugar errado na tela, o feedback é instantâneo. A percepção física constrói a base, claro, mas é a manipulação digital que acelera drasticamente o raciocínio. E o impacto dessa abordagem digital em alunos do 9º ano, por exemplo, usando jogos como Puzzle Color no GeoGebra, é gigante.
As plataformas virtuais permitem que a turma explore ativamente coisas complexas, tipo simetria, rotação e deslocamento. Tudo isso sem aquela lentidão de ter que desenhar, apagar e desenhar de novo no papel dezenas de vezes. O aprendizado deixa de ser pura decoreba de fórmula e vira uma verdadeira construção espacial na mente. O engajamento sobe e a retenção a longo prazo também. Para encerrar nossa análise, fica essa reflexão: com que frequência a gente para pensar na profundidade de tudo isso? Toda vez que o GPS recalcula uma rota no carro, ou que a gente vê um personagem de videogame se movendo lisinho no mundo 3D, o processador está lá, rodando exatamente a mesma lógica, pares ordenados em eixos matemáticos. É no mínimo inacreditável que uma ideia que nasceu com um cara observando um inseto num teto lá no século XVII continue sendo a base estrutural de absolutamente tudo na nossa era digital. Fica aí a beleza invisível por trás das coordenadas. Obrigado por acompanharem e até a próxima!